Olá, eu sou a Ana. Hoje vou falar sobre um filme e sobre uma série. O enquadramento está um bocadinho diferente porque eu estou sentada no chão, encostada no sofá, porque não me apeteceu montar o tripé. Por acaso o Luís até ele foi trabalhar, saiu, mas ele até deixou um tripé, por acaso. Mas é um tripé mais chato de montar e estou com preguiça. Pronto, acabei de limpar a casa e estou cansada. E entretanto até apanhei com uma coisa em cima da cabeça, foi muito engraçado. Só que não foi, doeu-me um bocado. Mas pronto, qual é que era o oco? Era assim uma peça decorativa oca, um cato. E aquilo não é bem louça, aquilo é... Não sei, mas é tipo... É uma peça assim mais fininha, pronto. Não é bem louça-louça. Enfim, não era muito pesado, foi a minha sorte. Porquê é que eu vos estou a contar isto? Não sei, é só uma curiosidade. Que interessa pouco. Bom, e então eu queria muito gravar um vídeo esta semana. A semana passada não consegui, por causa do trabalho. Esta semana também quase que não conseguia, mas estava a apetecer. Eu gosto de manter assim o meu canal um pouco estável, apesar de tudo, um pouco consistente. Os livros que eu estou a ler ainda não termina nenhum, pronto, a história de sempre, mas entretanto tenho visto algumas coisas interessantes. Eu vi um filme de que gostei muito há 2 semanas, que foi Os Miseráveis. Deixa cá ver, eu estou aqui com o computador em cima do banquinho deixa eu ver, da meditação, já agora posso mostrar. Está tipo assim. Deixa eu ver se dá para mostrar. Está aqui, isto é o banquinho da meditação, eu estou sentada no chão e depois tenho aqui o computador. Pronto, porque assim posso ir pesquisando e também dá jeito. Então, deixa eu ver, Os Miseráveis. Eu gostei muito desse filme. Só que como não gravei, e eu sou um bocadinho assim, como eu não gravei nessa semana, eu depois não sei, perdi um pouco a energia para está-me a aparecer, pois, está-me a aparecer o livro do Victor Hugo, mas não, eu queria mesmo era o filme. Boa, pois ainda por cima, porque também há o filme Os Miseráveis, precisamente inspirado no... espera lá, mas eu descarreguei a folha de sala. Espera aí, está aqui. Porque também existe o filme Os Miseráveis baseado no livro do Victor Hugo, portanto, que acho que é musical, não é? Eu embirro com musicais de uma forma que vocês não têm noção. Eu acho que já falei sobre isto aqui no canal num vídeo qualquer, de certeza. Porque eu não me consigo concentrar. Irrita-me. Fico irritada, começo a ficar irritada porque aquelas pessoas, quer dizer, a narrativa está a correr muito bem e tal, e de repente, pimbas, param para cantar e eu fico de género, amigos, avancem com a história. Tipo, se eu quisesse ver cantar, pois lá está, não vê um musical, não é? Eles dizem que é musical, eu é que... Mas já me aconteceu ver um filme sem saber que era musical e não consigo. Quer dizer, tirando o Mamma Mia, que era uma coisa assim mais levezinha, e eu lembro-me que até fui ver com a minha mãe ao cinema, pois foi... Quando eu percebi que aquilo era musical, porque eu não sabia, fiquei de género, ora bolas, eu agora eu não me vou embora à mãe, não vou deixar aqui a minha mãe sozinha. Mas depois até achei piada, não sei se as músicas eram mais pequenas, se a coisa tinha mais ação, se por ser uma comédia custou-me menos, não sei, mas eu embirro um bocado com musicais. Então, este aqui é Os Miseráveis, mas é de Ladj Ly, e é um filme francês de 2019. Pronto, e assim, eu não vou falar sobre este filme, não era sobre isso que eu ia falar, portanto não preparei, aliás eu não preparei nada disto, na verdade, quer dizer, que é que eu quero enganar. Mas é um filme um bocado impressionante, porque é passado, olha, vou falar, pronto, afinal vou falar sobre ele. O outro filme vi ontem e foi uma recomendação de um amigo meu e do Luís, que é Os Ladrões de Bicicletas. E é um filme de 1948, portanto muito mais velhinho. É um filme a preto e branco, está na internet, portanto está no YouTube, eu vou colocar o link lá em baixo. E é de um realizador que também era ator, Vittorio De Sica. Ele ganhou uma série de prémios de Oscars. Eu acho que ele era italiano, estou aqui a ver no meu computador, eu acho que este também ganhou um Oscar, se eu não me engano. Ouçam, isto dos Oscars, vale o que vale, eu não ligo muito. Eu ou gosto de um filme ou não gosto de um filme, se tem um Oscar, se calhar fico mais curiosa, não vou dizer que não, mas quer dizer, já me aconteceu ficar um pouco
desiludida, não é? Portanto, não é, na verdade, não é garantia de nada. Pronto. Então, este filme passa-se em 1948, portanto, estamos a falar do pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, a Segunda Guerra foi entre 1939 e 1945. Nós estamos em Itália, estamos em Roma, se não me engano, deixa-me ver aqui. Sim, mas ele fala, exatamente, em Roma, estou a ver aqui no computador, e então é um filme em que estamos também num bairro social, sim, portanto um bairro sobrepovoado, portanto tem lá muita gente, eles têm lá um gabinete de emprego onde as pessoas se reúnem todos os dias, não sei se é todos os dias, mas onde se reúnem para ver se há trabalho para elas, se não há, e há um senhor que chega e começa a chamar, a dizer os nomes, se tem, no caso de ter encontrado um posto para essa pessoa, portanto penso que isto é histórico no sentido em que nesta altura em Itália havia um desemprego muito, muito elevado na cidade, portanto estamos a falar de uma comunidade muito pobre, e aparece o Ricci. Deixa-me ver qual é o primeiro nome. Então nós acompanhamos o Antonio Ricci, portanto da família Ricci, e nós vamos andar neste filme sobretudo com o António e com o filho dele, o Bruno, que há de ter aqui uns... não sei, o miúdo é muito pequeno, eu diria uns 7 anos, por aí, 6, 7 anos. E então chamam-no, ele consegue um lugar para colar cartazes nas paredes, pronto. Só que ele tem que ter uma bicicleta. E ele não tem uma bicicleta, portanto ele tinha penhorado, ou tinha vendido a senhora... Ele tinha vendido a bicicleta dele há pouco tempo porque precisavam de dinheiro para comer, porque a mulher não trabalha, tem um bebê pequenino, para além do Bruno, do miúdo de 6 ou 7 anos. E então ele fica ali num impasse, aceito, não aceito, depois há alguém que diz, eu tenho bicicleta, aceita-me a mim. E depois o senhor diz, não, tu não, porque tu estás aqui como, sei lá, construtor, já não sei. E então, pronto, enfim. Portanto, eu presumo que as pessoas se inscrevessem, não é? Tipo isso, um centro de emprego, inscrevessem-se a dizer a minha profissão é isto, ou eu posso fazer isto, isto e isto. E arranjam-lhe este trabalho, ele fica muito entusiasmado, mas com este problema da bicicleta. Vai a correr ter com a mulher que está a lavar a roupa lá no... Não, ela não está a lavar a roupa, ela está a encher 2 baldes de água para levar para casa. E depois há ali uma cena até engraçada, porque ela está... Engraçada mais ou menos e deprimente ao mesmo tempo, porque ela está atrás do marido, com 2 baldes enormes de água, e o homem só a dada altura é que se apercebe e ajuda com um deles. E ela ali toda carregadíssima, enfim. E pronto, e conta-lhe e tal, e ela depois chateia-se um bocado, porque para que é que vendeste a bicicleta? E ele diz, então, porque precisamos de comer, não é? Então, e então ela lembra-se de vender os lençóis que tem lá em casa, das camas, tipo, começa a tirar os lençóis de casa e vai vendê-los. E depois isto dá uma sensação, é assim ou não, lá está, como eu não preparei isto, mas vou-vos dizer a sensação que me dá. Portanto, é que naquele bairro, para além desse centro de emprego, depois eles têm sítios onde podem vender coisas e comprar outras, portanto tem assim um sistema que já alimenta um pouco, que de certa forma parece alimentar um pouco esta situação em que as pessoas se encontram, de serem muito pobres, de se verem obrigadas a vender a sua propriedade. Portanto não há empréstimos, não há propriamente empréstimos, tu tens que vender coisas para depois comprar outras. E tem lá também um armazém cheio de bicicletas. Pareceu-me que era tudo no mesmo bairro. Pareceu-me. E então eles vão a um sítio vender os lençóis e depois logo no sítio a seguir ele vai comprar uma bicicleta. Eu não percebi bem se era a bicicleta que ele já tinha vendido, mas eu acho que sim, porque ele pede uma especificamente. Eu confesso que eu vi este filme ontem, já era bastante tarde, comecei a ver. Não consegui ver até ao fim porque estava a adormecer muitas vezes, fui-me deitar e depois hoje de manhã vi o resto. Mas pronto, mas eu sou um bocadinho distraída, não sei porque é que me estou a justificar tanto, porque a verdade é essa, eu estou-vos a contar como eu me lembro, vá Ana, não compliques. E então pronto, ele pede a bicicleta e tal, e o homem dá-lhe a bicicleta e ele está super entusiasmado, este senhor. Vai ao sítio onde foi contratado, eles dão-lhe um uniforme, dizem-lhe amanhã esteja cá, já nem sei, era tipo a 7:15 ou uma coisa assim, ele vai para casa todo contente, a mulher faz-lhe lá um remendo ou aperta-lhe o chapéu para lhe servir melhor, o filho, o Bruno, o miudito, está a limpar-lhe a bicicleta, é assim o miúdo todo afoito. E depois ele no dia seguinte sai,
pronto, entusiasmado para o trabalho, leva o miúdo, deixa o miúdo numa... parece uma espécie de estação de serviço, portanto o miúdo trabalha. E isto para mim foi assim, de tudo neste filme, porque em 1948 eu sabia que ia haver provavelmente algumas coisas chocantes, a subserviência da mulher, qualquer coisa assim, mas foi das cenas que mais me chocou, foi ver o miúdo sair para ir trabalhar. Um miúdo tão pequeno. Aquilo foi muito chocante. E então, a mensagem que me passa a mim logo é, eles querem retratar a extrema pobreza que se vive em Roma nesta altura, porque aliás, nós vemos sobretudo ruas sujas, prédios velhos, escaqueirados. Nós estamos sobretudo com as pessoas pobres. Portanto, não é uma coisa glamourosa, não sei o quê, esqueçam. Mas estamos sobretudo a acompanhar a saga do António, porque o que é que acontece então? Ele vai trabalhar, está com um senhor, tem uma escada, está a andar de bicicleta com uma escada gigante, o que eu achei também extraordinário, assim um feito de equilíbrio. Lá vai ele, não sei o quê, o colega dele explica-lhe o que é que ele tem que fazer, assim, em 3 passos. Até era um cartaz de uma... Ai, como é que ela se chama? De uma atriz muito bonita, assim, toda voluptuosa. Eu tenho na minha cabeça uma cena na Fonte em Roma, da senhora com aquele vestido preto e tal, mas eu não me estou a lembrar do nome da atriz, mas aparece lá no cartaz. E pronto, então ensina-lhe aquilo, traz passos, fazes assim, e ele, ok, já sei, passa para o próximo. O que é que acontece? Nós pelo título do filme, não é? Percebemos logo o que é que vai acontecer. Ele pousa a bicicleta, começa a pôr o cartaz, está muito concentrado no seu trabalho. Há um tipo que lhe rouba a bicicleta. E ele fica em pânico. Vai a correr atrás, é um rapaz novo, percebe-se que é um rapaz novo, percebe-se que é uma cena assim meio combinada com outro, que é uma coisa depois que me enerva. Portanto, este é um filme um bocado angustiante nesse sentido, porque está tudo contra este António. Porque ele vai atrás, o outro induz em erro, o tal companheiro que ajudou o rapaz a roubar a bicicleta. E pronto, e então o resto do filme é a saga do António para encontrar a bicicleta. Eu agora não me lembro se ele diz à mulher que ficou sem bicicleta ou se foi roubada, porque a dada altura a mulher deixa de existir, passa completamente para o segundo plano, e nós, a mulher dele ou a relação com a mulher, não é sobre isso que trata o filme. Portanto, o filme trata da busca incessante do António por aquela bicicleta que lhe garante o seu sustento, porque ele precisa da bicicleta para fazer aquele trabalho. Ninguém lhe vai dar a bicicleta para ele executar o seu trabalho. E vai nesta busca com o filho. Inicialmente vai com os homens lá do bairro também que o vão ajudar, mas eles depois também saem de cena muito rapidamente. E pronto, depois é esta saga. Nós vamos acompanhando o desespero crescente do António. E também a relação dele com o filho quer muito ajudar, não é? Mas ele também, há muita coisa que ele não compreende acerca do pai e sobre o que está a acontecer, se calhar das implicações, provavelmente, do pai ter ficado sem a bicicleta. E o pai tem uma inaptidão muito grande em explicar ao filho porque é que aquilo é tão importante. Pronto, é isso que eu sinto, que há assim uma falta de comunicação a dada altura entre os dois muito grande, e que se calhar, se bem que no início era querido o miúdo estar a ajudar o pai, não sei o quê, por outro lado o pai está a colocar o miúdo numa série de situações perigosas, difíceis, complicadas, e depois exaspera-se com o miúdo, porque o miúdo também pergunta-lhe, o miúdo é todo isso, é todo espevitado, ele não tem medo de fazer as perguntas ao pai. Mas o pai depois está... Parece que ele quer tratar das coisas sozinho. Ele mete a polícia, ele faz uma queixa à polícia, mas depois a polícia diz logo ao amigo, nós temos mais que fazer. Pronto, perdeu a bicicleta, paciência, enfim. Então ele mete na cabeça, não, eu vou encontrar a porcaria da bicicleta. Pronto, e a verdade é que encontra, mas as coisas não correm exatamente como ele estava a contar. E eu acho que, sobretudo, durante este filme nós vamos passando por muitos momentos em que nos apercebemos da extrema pobreza em que estas pessoas vivem todas apinhadas num autocarro e todas um bocado a lutar pelo mesmo, estão a perceber? Então, é claro que uma pessoa pode escolher, e eu acho que ele passa por essa escolha no filme também. Eu não vos quero dizer tudo, porque senão também estrago-vos a experiência, mas eu acho que ele... vou tentar falar nisto sem spoiler. Mas eu acho que este filme também fala daquela questão de
sim, as pessoas vivem em circunstâncias muito difíceis, muito complicadas, são um bocado esquecidas, não é? Pela sociedade. Quer dizer, ele tem que trabalhar e precisa de ter uma bicicleta, não lhe arranjam uma bicicleta no trabalho. E ele é responsável pela bicicleta. Bom, enfim. Nós agora também, isso acontece muito e acontece com pessoas próximas que têm que fazer deslocações e têm que levar o seu carro, não é? Ninguém lhes arranja um carro para elas levarem, enfim. Assim, um bocadinho mal a comparar, não estamos a falar deste nível de pobreza que existe aqui neste livro, que existe aqui neste filme. Mas é isso, nós vamos passando... exato, já sei onde é que eu ia, perdi-me um bocado. Portanto, nós acompanhamos também uma espécie de luta interior, porque parece até que nós passamos por duas comunidades. Uma comunidade em que as pessoas são muito pobres, mas estão a tentar ganhar a vida de forma honesta. Pronto. E temos uma comunidade muito pobre em que as pessoas se unem para o crime. Pronto. Para encobrir um determinado crime. Porque sentem-se justificadas pelo facto de viverem com tantas dificuldades. Não é? Só que depois o pobre rouba ao pobre. Então é um ciclo vicioso e eu acho que é algo que ainda acontece agora, possivelmente, porque acho que o sistema realmente está feito para quem já tem posses, para quem é rico, não para quem é pobre. E então eu, de certa forma, apesar de não concordar com aqueles que escolhem a via do crime, não é? Para sobreviverem neste mundo impiedoso, por outro lado consigo perceber, pronto, que não têm muito menos hipóteses, têm muito menos alternativas do que outras pessoas pertencentes à classe média, que têm um trabalho mais estável, etc. Têm muito menos possibilidades ou muito menos alternativas do que uma pessoa dessas terá. E uma das alternativas é o mundo do crime. E eu acho que esta personagem do António, apesar de ser, se calhar, por um momento muito pequeno, a dada altura vê-se a par com uma decisão de vou pelo mundo do crime ou não. Pronto, porque tenho pouquíssimas alternativas e esta, se calhar, dá-me algum proveito. Não é? E uma pessoa, eu não sei, porque eu nunca passei por isso, mas uma pessoa que precisa de comer e sei lá, e tem filhos e tem que alimentar os filhos, etc. Quer dizer, eu não me espanta assim tanto que uma pessoa depois acabe por enveredar por esse caminho. Porque tem muitos menos caminhos, bom, basicamente. Então pronto, eu gostei muito deste filme e aconselho-vos, e é isso, e vou colocar o link lá em baixo para darem uma espreitadela. E por último vou falar numa série que acabei de ver ontem, que se chama The Expanse. É uma série de 2015. O último episódio da 5ª temporada saiu... Ai, que disparate. Não saiu ontem. Eu vi-o ontem, mas ele saiu... Acho que foi em fevereiro de 2020, 2021, este ano. Deixem-me só confirmar aqui... Saiu a 3 de fevereiro deste ano. Portanto, o último episódio da última temporada. Portanto, esta série tem neste momento 5 temporadas e está planeada uma 6ª temporada. Sim? Amor, Olá! estás bem? Tudo bem, estava aqui a gravar um vídeo para o YouTube. Então vá, até já. Até já, beijinho, qualquer coisa diz. Beijinho. Então, a série Expanse, a saga, passa-se no século XXIV e já agora é baseada num livro, vou ver aqui, de James S. A. Corey, que é um pen name usado por 2 escritores, Daniel Abraham e Ty Frank. Eu penso que eles serão americanos, não? Eu penso que sim. Bom, seja como for, portanto, eles criaram este universo. Então, no século XXIV, os seres humanos já se expandiram ou já colonizaram vários sítios pelo sistema solar. Portanto, temos ainda a Terra, ainda está funcional. Temos a Lua também serve de estação, tem lá pessoas também a viver. Temos Marte.
E depois temos os Belters. Então isto está dividido em os Inners, que são os da Terra e os de Marte. Portanto, Terra e Marte são as comunidades mais ricas. A Terra é onde estávamos lá, ainda está lá a UN, portanto as Nações Unidas ainda existem, e é uma espécie de centro político da humanidade, será? E onde estão os políticos e, enfim, os intelectuais, etc. Portanto, parece que aí estão todos centrados. Depois temos Marte. Marte é a força militar, portanto, eles também são bastante... como é que é? Portanto, também é uma comunidade abastada, mas com foco na formação militar. Portanto, nós, quando a série começa, nós já temos gerações que vivem nestas condições. Portanto, gerações de pessoas que vivem em Marte, que já nasceram em Marte. Temos aqueles que são da Terra, que... Portanto, há uma espécie de hierarquia. Portanto, os da Terra, que são os originais e são os mais importantes. Depois vem Marte, porque lá está uma comunidade que tem um grande poderio militar. E depois temos os Belters. Portanto, os Belters estão mais espalhados noutros sítios, por outros sítios em estações. Portanto, não são propriamente planetas. E têm umas características físicas muito particulares. São mais magros, mais esguios e não aguentariam, tecnicamente ou teoricamente, não aguentariam a gravidade na Terra. Porque vivem num sítio que tem muito menos gravidade, portanto, onde não dá para recriar a gravidade como seria na Terra. Já em Marte, eles, como têm aquele treino militar e tal, já treinam com a gravidade da Terra, apesar de lá estar o sítio onde eles vivem não ter exatamente a gravidade que tem a Terra, e é uma gravidade que é criada artificialmente. Os Belters são os parentes pobres. Pronto, são aqueles que vivem mais afastados da Terra e de Marte, são mais pobres, portanto, parece-me que será uma espécie do proletariado, portanto, aqueles que trabalham e que fazem os componentes e as peças e não sei o quê, que depois são usadas nos navios. Eu agora não tenho muito bem, mas estão um bocado dependentes dos Inners também para a comida, para outro tipo de abastecimentos também. Portanto, há aqui uma espécie de relação de interdependência entre estes três grupos, portanto, Terra, Marte e os Belters. Eu não sei qual é que será a tradução para português. Eu acho que o Belter tem a ver com a cintura de asteroides que existem assim à volta de Júpiter. Eu sou tão ignorante nestas coisas, pronto, portanto ignorem-me. Eu vou falar de outras coisas, não vou falar desta parte mais científica. O que é que me interessou, o que é que eu gostei imenso nesta série? Bom, eu gosto imenso de ficção científica, gosto desses mundos imaginários que se criam. Aqui é um mundo que é muito mais realista, ou seja, eu imagino isto a acontecer mais à frente. Os problemas que existem são muito parecidos com os problemas que existem hoje. Portanto, há estas relações de interdependência entre as nações, desconfiança, alguma paranoia. O facto de tratarem os Belters com sobranceria, portanto, eles serem os parentes pobres deste sistema, faz com que se criem fações contra as pessoas da Terra e as pessoas de Marte, e é uma facção que é chamada... Não é uma facção, é um grupo que é chamado de OPA, que são aqueles que lutam pelos direitos dos Belters. Bom, acaba por ser um bocado isso, tem um braço armado. E depois tem várias fações. Portanto, há aquelas fações que não querem bater tanto de frente com os da Terra e os de Marte, há aquelas fações que sim, que acham que a única resposta é a violência. Mas depois é uma comunidade que é muito pobre em comparação com Marte e com a Terra. Portanto, Marte e Terra nunca os veem como verdadeiros rivais deles. No entanto, têm-nos em muito pouca consideração, tratam-nos mal, enfim, tem assim são muito preconceituosos em relação aos Belters. Já a relação entre Terra e Marte é uma relação de muito maior desconfiança, muito maior tensão. Portanto, os da Terra acham sempre que os de Marte querem atacar e querem assambarcar o poder e vice-versa. Portanto, há sempre aqui muita tensão. Portanto, quando isto começa na primeira temporada, a história é um pouco essa. Portanto, há uma série de ataques, ou há um ataque principal.
a um navio, lá estou a chamar de navio, a uma nave. A nave era quê? Era da Terra. Só que depois tinha lá várias pessoas a trabalhar. Tinha umas pessoas de mar, tinha umas pessoas belters, tinha umas pessoas da Terra, portanto era muito diverso dentro daquela nave. E a dada altura eles percebem que está uma nave, como é que se diz, à solta no espaço, pronto, vão ver o que é que se passa lá dentro, percebem que está lá qualquer coisa muito estranha, que depois vem-se a descobrir que é protomolécula, portanto que é qualquer coisa alienígena, que eles nem sabem bem o que é, mas que se alimenta de energia e que parece matar, onde toca, contagia a pessoa e depois acaba por matá-la. E então há, com licença, há 5 pessoas que saem dessa nave-mãe, vamos lá, e que vão a essa nave que está à solta no espaço porque ouviram um chamado de ajuda, ou receberam uma chamada de ajuda dessa nave, e vão lá ver quem é que lá está, se está lá alguém, etc, etc. E nos entretantos, quando voltam para o shuttle... Ai pá, quais são as palavras? É que eu depois vejo isto tudo em inglês, com legendas em inglês. Uma nave mais pequenina, que saiu da nave maior, portanto eles foram na nave mais pequenina, estes 5, e quando voltam para a nave mais pequenina para regressarem à nave maior, a nave maior é rebentada, aparentemente, por uma nave marciana. Eles conseguem esconder-se, conseguem salvar-se. Nesta nave pequenina estão os 4 heróis que nos vão acompanhar. Há um deles que não... que muito cedo deixa de existir na história. Pronto, acho que não é assim um grande spoiler. Mas 4 deles vão permanecer até à 5ª temporada, que é o Holden, que é o da Terra, que acaba por ser o que manda. E isso eu acho engraçado, porque pensei, bolas, podiam ter posto outra a mandar já agora. Mas pronto, ele não queria. A verdade é que ele não queria mandar, mas acabou a mandar. Depois temos o Amos, que também é da Terra, que é assim um homem... Portanto, o Holden é uma personagem muito engraçada. Eu vou já resumir tudo, não é? Porque eu já vi 5 temporadas, não vou estar a descrever as 5 temporadas, mas... eu vou dizer se calhar aquilo que eu gostei mais nesta série, porque eu realmente fiquei muito entusiasmada com esta série. Eu gosto muito de ficção científica, é engraçado, em série, em filme, em livro, não sei porquê. Não consigo ler livros de ficção científica, já tentei. Mas em séries e em filmes eu fico super entusiasmada, gosto sempre imenso. Quer dizer, sempre não, mas quase sempre. Porque os temas são iguais. Os enganos e desenganos, amor, traição, jogos políticos, manipulações, é tudo igual. É como se fosse uma telenovela, ainda ontem estava a falar com um amigo nosso sobre isso. É como se fosse uma telenovela, mas é passada no espaço. E a forma como é apresentada é super credível, eu achei. Então, o Holden é aquele gajo da Terra, é todo assim forte, aliás, eles são todos muito bem apessoados, pronto, chateiam-me um bocadinho, mas é assim. E nós vimos uma apreciação desta série da 4ª temporada, antes de começarmos a ver a 5ª, que dizia que... como é que era? Começou a gozar com a quantidade de vezes que o Holden aparece sem t-shirt ou sem camisola, e é verdade, ele realmente aparece de tronco nu muitas vezes. Não me estou a queixar, mas realmente era escusado. Pronto. E então, a personagem dele é tipo... É assim... Ele irrita-me um bocado, não é a minha personagem favorita, mas ele faz de herói, mas ele é assim um bocadinho ingênuo, às vezes tem umas reações um bocado adolescentes, e é engraçado, porque eu acho que é uma personagem que vai crescendo ao longo das temporadas. E eu até gostei disso na personagem, porque em vez de ser logo aquele herói tão perfeito que diz eu não quero mandar, não quero mandar, e depois acaba a mandar e é espetacular a mandar, e não, ele faz uma data de disparates, toma decisões completamente parvas, e é uma personagem que vai crescendo ao longo das temporadas, eu acho, e que começa lá estar num estado meio adolescente e depois vai crescendo para um estado adulto, consoante a história vai avançando, consoante ele vai batendo de frente até com alguns dos amigos dele, porque ele às vezes também é um pouco cabeça dura, acha que ele é que tem razão, ele é que sabe, e depois começa a perceber que não. E ele é muito confrontado por uma outra personagem que será, assim, para mim, das mais inteligentes nesta série, porque tem a inteligência emocional que o Holden não tem, que é a Naomi, portanto ela é uma belter. E eles batem de frente algumas vezes, mas ela é muito mais adulta.
Pronto, e ajudam muito. Eles é a mãe entreajuda aquilo, não é? Mas eles batem de frente assim, volta e meia. Depois há o Amos. O Amos é uma personagem muito curiosa porque ele percebe-se que é uma pessoa muito violenta. Portanto, ele passa muito rapidamente do 8 para o 80 e tem prazer. Nota-se que ele tem prazer em andar à pancada. Mas a pancada até à morte. Pronto. Mas ele percebe isso em si. Ele percebe em si essa sede de sangue. E tenta contrariar muito e apoia-se muito na Naomi. Inicialmente eles são muito amigos. Logo quando a série começa, o Amos também é da Terra. Ele não fala muito, portanto é uma pessoa de poucas palavras, é muito frio. Muito... sim, há ali uma certa... O lado emocional dele está muito pouco desenvolvido. Ele é... Quer dizer, não sei, mas sobretudo ele é muito frio na sua avaliação de qualquer situação. Portanto, a parte daquilo que a pessoa sente, que não sente, é muito pouco importante, não é muito relevante na acessão dele de uma determinada situação. Mesmo o seu próprio sentimento, vamos lá, que não aparece muitas vezes. Então, é uma personagem interessante nesse sentido, porque depois, por outro lado, tem essa consciência. Ele tem a consciência de que é assim. E ele não quer ser assim. Então, em determinados aspectos parece um pouco como se fosse uma criança, portanto que naquele determinado ponto ele sente que aliás, nem é bem uma criança, ele tem consciência que não tem essa capacidade de tomar a boa decisão e a decisão mais humana. Ele sente que ele não consegue. E então ele apoia-se naquela pessoa que para ele tem essa capacidade muito desenvolvida, que é a Naomi. Que de todos é aquela que tem o ponto de vista mais humano e de se pôr mais rapidamente no lugar do outro. Pronto, ela até quando começa a série é muito agressiva e é uma pessoa muito fechada, mas quando ela começa a perceber, porque depois nós ficamos a saber que tem a ver com o percurso de vida dela, portanto é uma forma dela se defender. Mas quando ela começa a perceber que pode confiar naquelas pessoas com quem está na nave, porque eles depois não continuam sempre naquela nave pequenina, depois vão parar a uma nave de uns marcianos e não sei o quê, papapau, e então ficam numa nave que passa a ser a casa deles, que é o Rocinante. Pronto. Que é uma nave marciana, e então é das naves melhores, não é? E tem uma série de apetrechos e tal. Enfim, e é aquela nave que os acompanha para todo lado. Então quando ela começa a perceber que pode confiar naquelas pessoas, começa-se a revelar de outra forma. E isso é uma coisa que eu gosto nestas personagens, porque há uma evolução, elas não são sempre a mesma coisa. Elas vão mudando e de forma justificada também, não é como em algumas novelas que de repente mudam assim do pé para a mão e não tem nada a ver a bota com a perdigota. Então ela é assim aquela pessoa mais humana, mais... Custa-me dizer maternal porque eu até tenho alguma pena que eles não tenham posto esta característica num homem, só para variar um bocadinho. Mas sim, mas ela tem mais essa vertente e depois também nós ficamos a perceber porquê também. Isso também está explicado. Portanto, depois temos o Amos e depois temos o Alex. O Alex é o piloto, portanto, o Holden é uma espécie de... É isso, ele é capitão, eu não sei muito bem qual é a cena dele, o que é que ele sabe fazer assim melhor. Não sei, porque, por exemplo, a Naomi é uma espécie de engenheira topo de gama, o Amos é mecânico e o Alex é o piloto. Portanto, e o Alex é marciano. O Alex é assim o mais normal de todos, quer dizer, é aquele, ainda ontem estava a comentar isso com o Luís, é aquela personagem que nós seríamos, muito provavelmente, porque não é assim nada de extraordinário, mas é muito bom piloto, é muito competente, gosta muito dos colegas dele, quer que esteja toda a gente bem, detesta andar à pancada, apanha mais do que dá, portanto não tem muito jeito para isso, não é a cena dele de todo, mas é muito corajoso e gosta muito de pilotar e pronto, daquela adrenalina e tal. E pronto, e depois também tem uma história dramática por trás, assim, de certa forma criada por ele também, mas pronto. Em termos da relação dele com a família, etc. Portanto, são estas 4 personagens que se tornam muito amigos e que depois nós vamos acompanhando ao longo destas 4 temporadas, ou 5, neste momento, por muitas peripécias diferentes. Mas têm todas uma base, portanto... Não é do género, se vocês virem a segunda temporada, convém verem a primeira, porque está tudo muito interligado e eu acho que de uma forma que não é cansativa, do género que vocês têm que estar super atentos ao que se está a passar, mas que faz sentido, que não é estupidificante. Há uma personagem também que aparece aqui imenso, que é a Vassarola, que é uma mulher
muito poderosa que vive na Terra. O objetivo dela, ou a sua principal missão de vida, sempre, em todas as temporadas, é proteger a Terra. Portanto, ela vive com essa convicção. Ela pertence a uma família rica. Aliás, nós percebemos também que na Terra as coisas não estão muito bem, porque a diferença das classes sociais agudizou-se imenso, e então temos uma classe muito rica que tem todos os privilégios e vai conseguindo os lugares, etc. E depois temos uma classe muito, muito pobre que recebe uma espécie de rendimento mínimo, mas que depois vive miseravelmente, não consegue aceder à educação, então não conseguem subir desse patamar. E depois existem vários patamares. No sítio onde ela vive, que será uma grande cidade, eu agora não sei se é Nova Iorque, mas é uma grande cidade, existe muito essa disparidade, portanto nota-se muito essa diferença dentro das classes sociais e de como o sistema continua a ser muito injusto e muito, enfim, virado para quem tem o dinheiro e para quem tem o poder. E depois quem tem o dinheiro e quem tem o poder quer se manter lá, não é? E depois são sempre as mesmas famílias, são sempre os mesmos grupos, etc. A Vassarala não é diferente, com ela é a mesma coisa. Nós estamos aqui a falar de uma senhora dos seus 60 e tal anos, muito inteligente, muito versada no jogo político, e é uma personagem que também tem uma evolução, também tem um arco evolutivo. Portanto, ela começa de uma determinada forma. Eu não simpatizei nada com ela no início. Há ali uma parte também em que também não simpatizei, mas uma coisa que eu gosto nesta série é que dá uma evolução que eu acho credível. Eu acredito que se acontecesse enfim, eu acredito que se uma pessoa assim, com aquelas características, de repente se visse com muito poder, acredito que tivesse aquela reação, que abusasse do poder, que se calhar perdesse um bocado a percepção da verdadeira questão que está ali a debater, etc. E todas estas coisas acontecem com a Avasarala, que é uma mulher que está sempre lindíssima, com os vestidos, porque ela será indiana, ou de ascendência indiana, não sei, mas eles depois têm todos um bocado de sotaque, isso é muito interessante. E então está sempre com aquelas roupas e com aqueles tecidos que eu identifico com tecidos indianos, com os saris, e com umas joias e umas coisas assim, está sempre impec. Portanto, eu diria que estas são as personagens principais e que se vão acompanhar ao longo do tempo. Não, estava-me a esquecer de uma, mas ela só entra na segunda temporada, que é a Bobby, que é uma soldado marciana. Ela é um espetáculo, ela não respeita, porque assim, os marcianos são uma comunidade, sobretudo, muito militarizada, não é? Portanto, eles treinam os marcianos, desde muito novos, a combater, a integrar o exército, ensinam a hierarquia, é uma coisa muito pesada, muito hierarquizada, lá está, estou-me a repetir, muito rigorosa. E a Bobby, desde o início, nós percebemos que ela não... Como é que eu te explicar? Ela é super obediente, por um lado, do sistema. Ela acredita no sistema, mas as pessoas que estão à frente, ela muitas vezes não as respeita. Eu não sei se é porque ela acha que não estão a respeitar o sistema como deviam e que não defendem, não são suficientemente patrióticas. Portanto, quando esta temporada começa, na segunda temporada, que é quando ela aparece um bocado a fanática de Marte e dos marcianos. E lá está, e é uma personagem que vai mudando porque vão acontecendo algumas coisas que a vão influenciando e que vão alterando o seu ponto de vista também e o nosso, não é? Porque nós vamos passando por todas estas transformações com estas personagens também. Uma coisa que me agradou muito nesta série é a diversidade. Eu só, a dada altura, na primeira temporada, é que reparei, nós estamos a ver pessoas nós estamos a ver mulheres em cargos de poder, homens em cargos com menos poder, homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras, asiáticas, lá está, indianas, aspecto mais mexicano, mulheres e homens. Portanto, mesmo naquela comunidade dos Belters, em todo lado, na Terra, nos marcianos, há uma diversidade muito grande e diria eu, bastante equilíbrio entre cargos de poder, cargos com menos poder, cores de pele, etc. É tudo muito, muito diversificado. E eu só me apercebi disso a dada altura. Foi uma coisa, porque não é a questão, isso não é o tema da série, de todo. Mas é engraçado como é que está tão normalizado nesta série. Eu acho isso uma coisa muito, muito positiva. Porque não é o tema, mas
é um casting super diversificado e muito equilibrado. Eu estava-me a esquecer de uma outra personagem, também muito importante, que é o Miller, que é o detetive Miller. Ele aparece logo na primeira temporada. É um homem que também é difícil gostar dele, portanto ele trabalha numa estação. Ceres, acho que é a estação de Ceres. Há muitas referências a deuses e a mitologia grega e romana. Ceres era a deusa da agricultura, se não me engano. Acho que estou certa, certo? Deixa-me ver aqui. Ah, não. It is the largest object in the main asteroid belt. É uma estação em Ceres. Pois lá está, eu não estava atenta o suficiente. Mas também é uma deusa da mitologia grega. Exatamente, pronto. Não. Ok, desculpem. Ana Lúcia. Ceres era o nome da deusa romana, que por sua vez era chamada de Deméter na mitologia grega, não é? Porque os romanos adaptaram muitos deuses gregos para a sua própria mitologia e alteraram-lhes o nome. Então Ceres é o nome da deusa romana, correspondente à deusa Deméter grega, que era assim a deusa da agricultura, mas também é o objeto maior, eu estou a ler aqui na Wikipédia, de uma cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. Ok, pronto. Então Ceres era uma estação. Portanto, é uma estação em Ceres. Portanto, não é uma estação que existe assim só numa nave. É uma estação que existia em algum sítio. Fosse um asteroide, fosse um... Aqui eles chamam isto largest object. Pronto, um grande objeto. Enfim, mas não é um planeta. E eles estão numa estação. Portanto, eles não estão num planeta mesmo. Portanto, não veem horizonte, não... Aliás, isso é uma coisa que me meteu alguma impressão logo na primeira temporada, depois habituei-me, mas realmente os sítios são muito claustrofóbicos, eles estão ali fechados. Pronto, mas depois temos que pensar que estas pessoas já nascem ali. Portanto, os Belters, estes que nós acompanhamos, já nasceram ali. Os marcianos já nasceram na estação que está em Marte, porque eles não estão a apanhar o ar de Marte, porque não dá, porque morriam, não é? Portanto, cá fora têm que andar sempre todos equipados, enfim. O espaço dentro das naves também é tudo assim um bocado claustrofóbico, tudo um bocado fechado. Então, mas aquilo que eu estava a dizer, portanto, lembrei-me do Miller, que é o detetive, ele aparece logo na primeira temporada e é super importante para o arranque desta história, que depois vai continuando e vai continuando, parece que nunca mais acaba. Ele é incumbido de encontrar uma rapariga, a Julie Mao, uma filha de um magnata da terra, que está à procura dela, e então o Miller na sua procura, portanto o Miller, estamos a falar de um homem dos seus 40 e tal anos, provavelmente, a Julie Mao teria os seus 20 e tal, ele fica fascinado por ela, mas eu diria que mais do que um fascínio erótico, eu acho que ele fica fascinado porque ele encontra algumas gravações dela, etc., com a força e com a coragem e a audácia desta rapariga tão nova, e com o facto desta rapariga que está completamente contra o pai, que quer ajudar a OPA, portanto a tal... liga de pessoas da Belt. Ai, como é que eu chamei isto da Belt? Da cintura? Não sei. Os Belters, portanto, ela está dentro desta causa. Ela quer ajudá-los porque percebe que eles estão a ser prejudicados, vivem em condições pouco dignas, são um povo muito empobrecido que foi ali colocado pelos da terra, etc. Então... ela está nesta causa, quer ajudá-los e pronto. E o Miller fica fascinado, ele é um Belter. Apesar de ele ser assim um cínico, é difícil gostar desta personagem também, porque ele é um cínico, já viveu muita coisa, está cansado, sei lá. Ele é assim uma personagem um pouco difícil, mas ele fica obcecado com esta busca pela Julie Mao e acaba por se cruzar com os heróis desta série, não é? Com o Holden, a Naomi, o Alex e o Amos. Bom, e depois há muitas outras personagens. Há uma que eu adoro que se chama Drummer, que é uma capitã que é super durona, mas é assim uma pessoa leal, então eu gosto muito dessa personagem dela. Portanto, agradou-me essa história da diversidade e depois agrada-me muito também as histórias que eles vão contando e que têm mais a ver com pontos de vista. Portanto, todas estas personagens dão-nos um ponto de vista sobre a mesma temática. Portanto, no caso dos Belters,
Existem estes braços armados que começam a atacar a Terra e pessoas que são os tais que eles chamam Inners, portanto da Terra, de Marte. E então tu estás sempre constantemente a ouvir da primeira à quinta temporada argumentos a favor, argumentos contra. Estás sempre a ver os diferentes pontos de vista. Às vezes estás a ver uma personagem que tu detestas porque percebes que é um fanático, é extremista, mas há coisas que ele está a dizer que estão a fazer algum sentido e esta série dá-lhes tempo de antena, não é? E tu começas a dizer, pá, realmente é aquele discurso que eu acho que nós ouvimos agora também de partidos mais extremistas, em que uma parte do discurso faz sentido, mas o problema é a outra parte que vai contaminar esta parte que faz sentido, é a outra parte que é violenta, que incita à violência, que cria a separação, que cria grupos, não é? Que cria esta separação para dominar, não é? E então eu acho que eles mostram-nos isto muito bem nesta série também. Pronto, eu acho que é isso. Eu acho que já disse tudo aquilo que eu, assim, que me agradou mais nesta série. Eu gostei mesmo muito desta série. Espero que não tarde muito uma sexta temporada, mas acho que deve tardar. Com tudo isto que se está a passar no nosso planeta, não é? Mas eu gostei muito e gosto de se dar voz a tantas personagens e sobretudo dar-lhes espaço às personagens para crescerem, para se desenvolverem, não só na sua história própria, não é? Individual, mas também na sua relação com os outros. E a outra coisa que me agrada é, na quinta temporada, falar-se de alguma coisa que aconteceu na terceira temporada. Tipo, não está esquecido, faz parte desta linha narrativa, há sempre uma ligação, é como se fosse uma vida real que está ali a acontecer. Enfim, em que de repente ele tem que carregar uma coisa que lhe aconteceu na primeira temporada, ele ficou com radiações e tem que fazer um tratamento. E na quarta temporada ele está a fazer o tratamento, porque é uma coisa que ele tem que fazer todos os dias ou todas as semanas, uma coisa assim, e uma pessoa lembra-se. Então é isso, gosto desta série, acho que está muito bem construída. A única coisa que eu tenho que dizer que não gostei muito foi a quarta temporada. Porque eu não sei o que é que aconteceu, mas aquilo que eu imagino é que eles fizeram um inquérito ao público e houve muita gente a dizer deviam existir mais interesses amorosos nesta série, há muito poucos interesses amorosos na série, porque a dada altura, eu não vou dizer, não quero estragar. E então começaram a surgir de repente 3 ou já nem sei de personagens que têm assim umas relações que parecem assim aparecer do nada. Não, para mim não foram nada convincentes, acho que eram completamente escusadas. Não era preciso, quer dizer, das duas uma, ou se dava mais ênfase, era uma coisa mais importante, vamos lá, como a relação principal, ou então, para quê? Pronto, assim, os encontros ocasionais, quer dizer, se é só para aparecerem e depois desaparecerem, e depois mostrar que, não, isto é gente que tem sangue a correr-lhe nas veias e tal, não sei, pareceu-me assim muito pouco interessante. Quer dizer, nem era carne, nem era peixe, não é? Nem era um encontro casual, nem era um encontro muito sério. Era assim, estava ali num meio termo muito estranho, que pareceu mesmo que era só porque eles acharam que era uma exigência do mercado e resolveram colocar aquilo ali. Pronto, honestamente, achei pouco interessante. Foi assim a única coisa que me chateou nesta série. O que eu acho que é muito pouco, porque a trama principal, no geral, acho que está bem conseguida. E, sobretudo, está bem encarreirada, não é? Às vezes uma pessoa vê estas séries que têm não sei quantas temporadas e depois acabam por se tornar uma desilusão, começam muito fortes e depois terminam muito mal, como como é que se chama? Game of Thrones. Qual é o nome para português? Eu vejo estas séries todas em inglês, não sei se vocês estão bem a ver, e depois o Luís gosta que tenha... é Jogo dos Tronos. Gosta que tenha as legendas em inglês também. É uma chatice. Eu não me importo. Eu tive inglês muito cedo. Comecei a ter inglês a Guerra dos Tronos. O que é que eu digo? Porque é Game of Thrones. Pois, eles passaram o game para guerra. Estou-te a ver. Pronto, que foi uma série que começou tão forte, foi espetacular e de repente as 2 últimas temporadas, já não sei se foram as 2 ou as 3 últimas, que aquilo... Era um contraste tão grande, ageniou de uma forma tão horrível que esta série The Expanse, eu imagino-me a ver daqui a uns tempos, outra vez, mas a Game of Thrones. Porque apesar de tudo, são várias temporadas, mas há coisas que se vão fechando, quer dizer, nós não ficamos completamente de género,
e que fica uma ponta solta durante não sei quanto tempo até à segunda temporada. Não, as pontas vão se fechando em cada temporada. E eu acho que isso está muito bem conseguido, essa coisa de nos dar alguma satisfação, de nos dar algum... qual é a palavra para closure? Deixem ver aqui, vou pôr aqui no meu dicionário. Closure. Encerramento, pois. Mas é alguma conclusão, sim. Eles arranjam forma de dar alguma conclusão para cada temporada, deixando um fiozinho solto para a temporada seguinte. Mas que não acho que seja um fio tão grande que uma pessoa fique fogo, pá, agora tenho que esperar mais uma temporada para, para ver como é que isto termina. Não, acho que não chega a esse ponto. Eu fico satisfeita com esta, mas estou muito curiosa para aquela que vier. Enfim, pronto. Já me calei, falei aqui de muita coisa. Foi tudo assim muito caótico, para não variar. É o que se pode esperar. Os livros, pois eu queria ver se pelo menos acabava um deles para falar dos livros, mas estou a ler, estou a gostar imenso. Estou a ler O Reino, de Emmanuel Carrère, estou aqui a olhar para ele. É um dos apoios da Câmara. E depois tenho O Louvor da Terra, do Byung-Chul Han, também estou a gostar muito de ler. E estou a ler um policial que a minha mãe me emprestou também, mas está difícil acabar de ler estes livros. É isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não obstante toda esta confusão. Espero que tenham a oportunidade de ver algumas destas coisas. E é isso. E espero que estejam todos bem e até à próxima. Tchau, tchau.